está em jogo hoje no Brasil, se nós quisermos fazer um resumo dos problemas enfrentados, nós teríamos, de um lado, a questão da carga tributária, e quando se discute carga tributária, o que nós discutimos é exatamente a distribuição da carga tributária entre os contribuintes, tanto pessoas físicas, né, quanto pessoas jurídicas, e a questão da simplificação das regras, a simplificação da legislação. Esse é um outro ponto. Quer dizer, há um custo de conformidade associado, né, um custo de transação associado à legislação, que é extremamente complexa. Isso também foi abordado, esses dois pontos também foram abordados pelo César. E esse custo de conformidade é tão maior quanto mais a gente considera que o Brasil é uma nação organizada em 3 níveis. Você tem o nível federal, a legislação tributária federal, você tem o nível estadual, a legislação tributária estadual, e você tem o nível local, são os municípios, e a legislação tributária municipal. Então, de fato, a gente enfrenta um problema de simplificação das regras tributárias, e esse problema, como o César muito bem colocou, não vem sendo discutido, lembrado, não há propostas para resolvê-lo, não obstante, esse talvez seja um dos maiores entraves para a gente tornar não só o sistema tributário mais eficiente, mas também tornar a economia mais eficiente. E a questão da distribuição da carga, obviamente, porque é o que se sabe, como também o Sérgio muito bem colocou, nós temos uma carga tributária que é extremamente mal distribuída no Brasil. O princípio da capacidade contributiva não é observado, né? Quer dizer, quem paga mais aqui no Brasil é exatamente quem tem menos condições de pagar, e quem está no cume da pirâmide praticamente não paga imposto de renda. A gente já realizou uma série de estudos, pesquisas em relação à questão tributária no Brasil, e os dados são alarmantes. Nós fizemos um estudo, a Receita Federal publica dados sobre a arrecadação tributária, são dados muito bons, tá? Permitem análises bastante profundas, e nós chegamos a uma situação estarrecedora. Quer dizer, no Brasil, em 2018, nós tivemos, segundo dados da Receita Federal, da declaração de imposto de renda das pessoas físicas, nós tivemos uma renda bruta total declarada de 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Dessa renda bruta, as deduções responderam por valores equivalentes a quase 301 bilhões de reais. E a renda isenta, ou seja, a renda sobre a qual não há a formação de créditos tributários, foi de 930 bilhões de reais. Quer dizer, a despeito disso, a despeito de sabermos que um dos maiores problemas na distribuição da carga tributária, no que diz respeito às pessoas físicas, está exatamente nas isenções. Quer dizer, ouvem-se propostas por aí de mexer ou até mesmo acabar com as deduções, em lugar de serem revistas as isenções. Há alguns outros dados também bastante alarmantes. A alíquota efetiva em 2018, considerando a renda bruta total para todo o universo de contribuintes, foram 30 milhões de contribuintes aproximadamente, foi de 7,1%. Bom, agora, 300 mil contribuintes, os 300 mil contribuintes mais ricos, e exatamente 1% mais rico da população, pagou uma alíquota inferior a 1%, arcou com uma alíquota de 5,6%. Dentro desses 300 mil contribuintes mais ricos, tem um conjunto de 30 mil, um grupo de 30 mil contribuintes que pagou uma alíquota ainda menor de imposto de renda. Sobre o total da renda declarada por esse grupo, a alíquota efetiva foi de 3,1%. E, finalmente, há um grupo, dentro desses 30 mil contribuintes, um grupo de 3 mil contribuintes, que suportou uma alíquota efetiva de imposto de renda de 2% em 2018. Quer dizer,
o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é que você tem um sistema tributário que favorece a concentração de renda, quer dizer, se tornou um motor da concentração de renda, na medida em que a tributação praticamente recai, primeiro, sobre o grupo de assalariados, sobre o grupo de pessoas que oferem rendimentos do trabalho, né? E, segundo, dentro desse universo, quer dizer, 99% das pessoas no Brasil que apresentam, em boa parte, rendimentos de trabalho, rendimentos do trabalho, seja assalariado, seja como profissionais liberais, tá? Apenas esse 1% é que realmente é favorecido. Então, toda a legislação tributária hoje está voltada para favorecer isso daí. Bom, o que existe de adicional que a gente poderia acrescentar e que talvez, numa outra oportunidade, o César possa, inclusive, se aprofundar? É que nós temos associado a esse sistema tributário os nossos sistemas previdenciários. Tá? Então, nós temos, de um lado, o sistema previdenciário social, que é esse que sofreu uma reforma recentemente, e nós temos o sistema tributário complementar. Quer dizer, vendeu-se à população a ideia de que o peso fiscal todo seria oriundo do sistema previdenciário social em função de suas despesas. Quer dizer, seria um sistema desequilibrado e esse desequilíbrio alimentaria os déficits públicos. Quer dizer, em parte isso é verdade. O que não se disse é que o sistema previdenciário complementar se favorece do que nós chamamos de gastos tributários, e que gastos esses que não aparecem nos orçamentos públicos. Por quê? Porque o sistema previdenciário complementar, ele é fundado em quê? Ele é fundado em capitais, ou seja, ele é fundado na realização de rendimentos como lucros, dividendos, e juros. E exatamente lucros, dividendos e juros são objeto ou de isenções plenas, integrais, ou de isenções parciais, ou de alíquotas, digamos assim, menores ou regimes especiais de tributação. O que significa que o sistema previdenciário complementar, ele representa, assim, um peso para a economia bastante grande, e esse peso pode ser aquilatado exatamente em função daquilo que se vê nas declarações de imposto de renda das pessoas físicas, na medida em que você tem quase R$ 1 trilhão em isenções. Isso sem contar com aqueles outros regimes de tributação especiais, e digo especiais por quê? Porque nesses regimes de tributação de rendimentos da pessoa física, o que você tem, o que é? O que você tem é a aplicação de alíquotas diferenciadas de imposto de renda, conforme a natureza dos rendimentos, sendo que os rendimentos do trabalho são os rendimentos mais penalizados, enquanto que as demais formas de rendimento ou não são tributadas, ou são tributadas a alíquotas muito menores. Tá? Bom, nós fizemos uma avaliação desses gastos tributários, tá? Para 2021, o governo estimou gastos tributários de 300, alguma coisa superior a 300 bilhões de reais em gastos tributários, ou seja, seriam aqueles benefícios, incentivos fiscais, aquelas isenções, todos aqueles favores fiscais que estão previstos na legislação. Então, isso daria alguma coisa em torno de 300 e poucos bilhões para todo o universo de tributos federais. Bom, nós fizemos a análise do que acontece no caso das pessoas físicas, ou seja, do imposto de renda, o imposto sobre a renda das pessoas físicas. Nesse quesito, o governo apresentou nos documentos oficiais uma estimativa de gastos tributários de 55 bilhões para o ano de 2021, uma estimativa. Nós fizemos a análise disso daí e nós vimos que essa estimativa não está correta. Quer dizer, na verdade, o que se espera é que somente no caso do imposto de renda, do imposto sobre a renda da pessoa física, os gastos tributários no Brasil sejam superiores a 180 bilhões de reais.
mais da metade, muito mais da metade do que o total de gastos tributários para todos os tributos que a União estima para o ano que vem. Então, quer dizer, nós temos sim problemas na distribuição da carga tributária, nós temos sim problemas que precisam ser resolvidos no que diz respeito à simplificação da legislação tributária, ela tem que ser mais singela, e nós temos que trabalhar também nessa questão da contabilidade tributária. Por que da contabilidade tributária? Porque quando muitos benefícios e favores fiscais não são, embora existam, sejam concretos, né, e sejam motores da desigualdade no Brasil, inclusive da desigualdade social, tá? Esses gastos tributários na forma de incentivos e benefícios fiscais simplesmente não aparecem, não são contabilizados, ninguém dá conta deles. Tá? Quer dizer, eles são invisíveis.